18 nós temos um outro sistema em que a gente vai resfriar a água. Então, uma vez que a gente tem resfriamento de água, a gente vai ter a operação de umidificação. Nesse caso, a água entra a 55 graus Celsius e sai a 20 graus Celsius. O ar passa em contracorrente, esse ar entra a 20 graus Celsius e umidade relativa de 20%. Bom, já que não fala se é bulbo seco ou bulbo úmido, a gente entende que é o bulbo seco, de 20 graus Celsius. O fluxo de ar seco é 0,817 kg por metro quadrado segundo e o fluxo de água 0,26 kg metro quadrado segundo. Pode-se supor que toda a resistência à transferência de massa reside na fase gasosa e que o produto HDA seja igual a 0,2 metros por segundo multiplicado por metro quadrado por metro cúbico. Essa unidade metro quadrado por metro cúbico representa para nós o quanto de área superficial tem disponível por unidade de volume da torre. Lembra que as torres podem ter certos tipos de recheio e esses recheios vão disponibilizar para nós uma área superficial de troca de calor e massa. Então, para cada pequeno volume ali, existe uma fração disponível de área superficial. Pede para calcular a altura de recheio necessária e as condições na corrente de ar na saída. E aqui coloca algumas informações em relação à saturação, já nas temperaturas, e qual que é a entalpia de saturação do ar. Então a gente não precisa acessar a carta psicométrica para buscar essas informações. Porém, vocês sabem como é construir a curva de saturação buscando auxílio na carta psicométrica. Uma informação bastante importante desse exercício é essa suposição que coloca que toda a resistência à transferência de massa reside na fase gasosa. Isso indica que a gente consegue utilizar o método simplificado para a resolução desse exercício, tá? Como eu comentei com vocês, quando existe essa resistência na fase gasosa, a linha de amarração ela tem uma inclinação que forma uma angulação de 90 graus com o eixo X, tá? Isso vai facilitar bastante a nossa resolução. Bom, para poder resolver, a gente utiliza também o método gráfico. Para isso vai precisar construir a curva de saturação, a linha de operação e através das informações construir, e através da equação de projeto, definir qual que é a altura de recheio necessária. Bom, antes de entrar para o método gráfico, a gente vai estruturar rapidamente aqui o nosso exercício. Então a gente tem um sistema, uma torre de umidificação. Essa torre vai receber água quente que entra a 55 graus Celsius. Então a gente chama aqui de ponto 2, ponto 1 é a base, 2 é o topo, tá? Então a corrente lá em L2 vai ter uma temperatura em TL2 de 55 graus Celsius, vai sair pela base no ponto 1 a corrente L1, a temperatura de TL1 é de 20 graus Celsius e nessa mesma região, pela base da torre, entra o ar que tem temperatura de bulbo seco igual a 20 graus Celsius e umidade relativa igual a 20%. E a gente ainda não tem a informação em relação à saída do ar pelo topo, a gente não tem ainda essa informação, ok? Bom, uma coisa que a gente tem de informação são as vazões, né? A vazão, o fluxo de ar seco, que é V', é dado por 0,817 kg metro quadrado por segundo, tá? Como está dividido por metro quadrado, a gente entende que essa vazão já é dividida pela área de seção reta da torre. E a vazão de L médio, de líquido, né? O líquido, na verdade, coloca que o fluxo de água é de 0,26 kg de água por metro quadrado por segundo. Como tem metro quadrado, é por área da seção reta. E a vazão de líquido é uma vazão que sofre pouca alteração, por isso que a gente consegue determinar que a vazão média é a própria vazão de alimentação da água, tá? E a partir dessas informações, a gente já consegue determinar a inclinação da linha de operação.
uma vez que a inclinação é dado por L médio, vezes o CL, que é o próprio CP da água, dividido pelo V'. Ou ainda a gente pode rearranjar essa equação escrevendo assim, L médio sobre S vezes CL dividido por V' sobre S. Isso é igual a HV2 menos HV1 sobre TL2 menos TL1. Tá? Bom, vamos aproveitar, já que está falando da equação, resolver a equação e depois ir para a montagem do diagrama. Então, o que a gente tem de informação? O L médio, o valor é 0,26. As unidades já estão em quilograma, metro quadrado segundo, e uma vez que a gente usa a mesma unidade para vazão de líquido e de gás, elas vão se anular. O CP da água, a gente pode usar o valor de 4,2. Lembra que o CP da água é dado em quilojoules por quilograma graus Celsius, dividido pela vazão de ar, que é de 0,817. Bom, do lado HV2 e HV1, a gente não sabe nada sobre o ar de saída, porém HV1 a gente tem como determinar através da carta psicométrica. Antes de ir para a carta psicométrica, a gente só vai escrever a variação de temperatura do líquido. Então o líquido ele, lá em TL2 é igual a 55 e em TL1 é igual a 20. Então a gente vai buscar qual que é o valor de HV1, que é a entalpia do ar que entra pela base. Então, as informações que a gente tem é que a temperatura de bulbo seco é de 20 graus Celsius e temperatura de bulbo e a umidade relativa é de 20%. Ao acessar uma carta psicométrica, e a gente pode pegar uma com mais detalhes aqui, a gente vai unir essas duas informações, vai buscar com a temperatura de bulbo seco. Vou colocar aqui. Temperatura de bulbo seco, igual a 20 graus Celsius. Então vai ser um ponto em cima dessa linha aqui. E a curva que representa a saturação de 20% é essa curva aqui, tá? Então a união dessas duas informações vai nos dar o nosso ponto de interesse. Esse ponto de interesse, deixa eu colocar aqui em laranja, vai ser o ponto que é a união dessas duas informações. Então vai ser esse ponto em laranja aqui. A leitura desse ponto laranja, quando a gente busca ali a diagonal que representa a temperatura de bulbo úmido, vai ser uma temperatura levemente superior a essa diagonal em verde. Tá? Essa diagonal em verde, antes de ver entalpia, vamos pegar bulbo úmido. Então, essa diagonal em verde, ela que está logo abaixo desse pontilhado laranja, representa a temperatura de 9 graus Celsius. Então, nossa temperatura de bulbo úmido estaria num valor levemente superior a 9 graus Celsius, 9,2, mais ou menos. E continuando a mesma inclinação, a gente tem a leitura da entalpia. Então, continuando a diagonal aqui, a gente vai ter a leitura da entalpia do nosso sistema. Então, a entalpia vai ser um valor ali entre 25 e 30 kJ por quilograma. Pela leitura, dá 26, acima de 27, entre 27 e 28 kJ por quilograma. Tá? A gente pode colocar aqui 27,5, pode ser? Eu acabei puxando um pouquinho para o lado. Mas é em torno aí de 27 e 27,5, tá? 26, 27... a gente pode usar o 27,5. Mas é isso. A 20 graus Celsius de bulbo seco com 20% de umidade relativa, a gente tem que a temperatura de bulbo úmido é em torno de 9,2 e a entalpia desse ar está ali em torno de 27,5 kJ por quilograma. Tá? Então, pela carta psicométrica, TBU aproximadamente 9,2 graus Celsius e HV1
mais ou menos 27,5 kJ por quilograma de ar seco. Aqui a gente pode colocar essa informação e com isso determinar o valor de HV2. Então vamos lá. 0,26 vezes 4,2 dividido por 0,817. Isso aí multiplicado por 35, né? 55 menos 20 dá 35. E o 27,5 passa somando esse valor. Então vai dar um valor de 74,3 quilojoules por quilograma de ar seco. Tá? Então esse aqui é o valor lá da entalpia de saída, HV1, entalpia, não tá certo, HV2 é a entalpia de saída do ar, HV1 é o que a gente usou pela carta. Então essa informação de saída do ar que vai nos ajudar a construir a linha de operação do nosso diagrama. Então para construir a nossa linha de operação, a gente vai precisar de uma folha milimetrada. Novamente, essa folha milimetrada vocês podem construir de uma maneira mais adequada para ter bastante visualização. Eu vou seguir a mesma estratégia anterior, tá? Que é mais ou menos o mesmo intervalo. Então a gente vai ter uma variação aqui, vou usar uns 10 centímetros. Tá? Aqui a variação vai ser de 100, 200, 300, 400, 500. Aqui então vai ser os nossos valores de HV, dado em kJ por quilograma de ar seco. E no eixo X, a gente vai ter lá a nossa variação. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Temperatura em graus Celsius. Bom, pelas informações que foram dadas diretamente no exercício, ele começa dando a partir de 20 graus Celsius, né? Então, a 20 graus Celsius, a gente tem a entalpia de 56. Vamos colocar em azul escuro de novo. A 20 graus, 56 é mais ou menos esse ponto. A 25 dá 77. Dá mais ou menos esse ponto aqui. A 30 dá 98. Deixa eu aumentar um pouquinho. A 35, 128. A 40 graus, 165. A 45 graus, 209. A 50, 269. E a 55 graus, 348. Quase próximo dos 350. Ok? Através desses valores, novamente vocês podem desenhar uma linha aqui que tenta conectar todos os pontos,
reforço para vocês que tentem não juntar ponto a ponto, né? Senão fica aquela linha meio descontínua. Tentem fazer uma linha que tenha uma certa curvatura. Bom, essa então representa a nossa curva de equilíbrio. E a gente já tem condições de determinar os pontos que representam a base e o topo da nossa coluna. Voltando aqui no nosso esboço, deixa eu mostrar para vocês. Na base da nossa coluna, a gente tem essas informações seguintes. A gente tem que a temperatura do líquido na base é 20 graus Celsius e a entalpia é em torno de 27,5. E no topo, a gente tem a temperatura de 55 e a entalpia de 74,3. Então vamos lá, vou botar primeiro os 20 com 27,5. Vou usar a cor vermelha aqui. Então 20 com 27,5, que é o 25, vai dar um ponto mais ou menos aqui assim, tá? Esse ponto aqui representa a base da coluna, o ponto 1. E a outra informação é a água a 55, né, entrando no sistema. E a entalpia, deixa eu voltar aqui que eu não lembro, 74,3, aproximadamente 75, tá? Então a 55 graus a gente vai ter o ponto a 74,3, que representa o ponto 2 da torre. Perdão, aqui é 50, né? É 55. Deixa eu indicar aqui. Então, a temperatura do ponto 2 é 55 e do ponto 1 é igual a 20. E a leitura, então aqui é o TL1 e aqui o TL2. Já no eixo Y, a gente vai ter a leitura dessas informações em relação à entalpia do ar. Do ponto 1 é o HV1, que é igual a 27,5, e a leitura lá do ponto 2 é o pontilhado de HV2 em torno de 74,3. Ok? Bom, então, através desse diagrama, a gente construiu já o ponto 1 e 2, que representa a base e o topo da coluna, e a partir dessas duas informações, a gente consegue traçar a linha de operação. Então, a união do ponto 1 e do ponto 2, vou traçar para vocês aqui, representa a linha de operação da torre. Bom, o método simplificado, ele vai exigir de nós que a gente trace as linhas de amarração que são perpendiculares ao eixo X. Essas perpendiculares, então a gente vai traçar em apenas 3 pontos, ao invés de fazer em vários pontos de interesse para produzir uma integral, a gente vai selecionar só 3 pontos. Quais são esses pontos? O ponto que representa a base da torre, o ponto que representa o topo da torre e um ponto médio, bem no meio da torre. E a partir dessas relações que a gente vai fazer o cálculo. Então é o seguinte, a primeira linha de amarração, a gente vai traçar uma perpendicular aqui acima da temperatura de 20 graus Celsius, unindo a linha de operação e a curva de saturação. O outro ponto, que representa o ponto 2, vou tentar traçar aqui. Ok. E o ponto médio, a média entre 20 e 55, dá um valor quebrado, né?
dá valor de 37,5. Então, lá na temperatura de 37,5, a gente vai buscar uma temperatura média, tá? Então, a 37,5, 35, esse ponto aqui. A gente vai traçar essa linha de amarração entre a curva de saturação e a linha de operação. Ok? Perfeito. Então, o que a gente obteve através do sistema? Uma variação de entalpia. Notem que quando a gente está variando valores em cima de uma vertical, a gente está variando entalpia, né? Já que o eixo vertical é entalpia. Então, essa primeira variação pequena aqui, a gente vai chamar de delta H1. Essa variação aqui, bem da direita, a gente vai chamar de delta H2. E essa variação média aqui, a gente vai chamar de delta HM. E a gente consegue fazer a leitura desses valores, né? Por exemplo, a variação de delta H1 vai ser a entalpia de saturação a 20 graus menos a entalpia da fase gasosa a 20 graus, que é 27,5, tá? Lá no ponto 2 também vai ser a entalpia de saturação a 55 graus menos a entalpia HV referente ao ponto 2, que a gente também tem esse valor, que é 74,3. Que a gente não tem ainda são esses valores aqui no ponto médio. Vou ver aqui em azul escuro, tá? Para determinar esse HM e o HV do ponto médio. Então vamos retomar aqui. Um ponto de interesse é esse aqui, representado por H asterisco do ponto 1. Esse aqui, um H asterisco do ponto médio. E depois um H asterisco no ponto 2. E a gente precisa também dos valores de HV1, que a gente já sabe, HV2, que a gente também já sabe, e esse HVM, que a gente tem condições de ler. Tá? Eu vou anotar aqui quais são esses valores. Vamos tentar voltar aqui para já ir escrevendo e confirmando esses valores, ok? Então a gente pode até montar uma tabela para ter os valores de HV e o H asterisco. Então no ponto 1, o valor de HV é o valor que a gente definiu lá, que é 27,5. E o valor do equilíbrio é o mesmo lido lá pela tabela, dá 56. No ponto médio, a gente precisa fazer a leitura no diagrama. Então, pela leitura do diagrama, o HV ele vai estar acima aqui do valor de 50, entre 50 e 55, vamos usar 52, por exemplo. E o H asterisco M vai dar um valor abaixo de 150, um valor quase em cima dos 145. Então a gente pode usar isso. O valor de 145 para H asterisco M e o valor de 52 para HVM. E no topo da coluna, que é o ponto 2, o HV a gente calculou, que é 74,3, e a entalpia de equilíbrio ou de saturação nessa temperatura de 55 graus Celsius é aquela leitura na saturação, igual a 348, dada ali na tabela. Bom, com isso a gente consegue definir o valor das variações, né? Então, 56 menos 27,5 vai dar 28,5. 145 menos 52 dá 93.
348 menos 74,3 vai dar 273,7. Ok? Bom, e esses valores de variação vão nos auxiliar a entrar no diagrama para determinar o valor do coeficiente de correção. Como é que a gente obtém esses valores? Bom, eu disponibilizei para vocês, no método simplificado, esse diagrama para a gente encontrar o valor f, que é o fator de correção. Notem que aqui no eixo y, a gente vai precisar usar o valor do ΔHm dividido por ΔH1, e no eixo x é o ΔHm dividido por ΔH2. E a partir dessas duas informações, a gente vai usar o diagrama e buscar essa informação. Deixa eu copiar lá para o nosso trabalho. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o valor de ΔHm dividido por ΔH1 e também o ΔHm dividido por ΔH2. Então, o ΔHm que a gente calculou aqui é igual a 93 e o ΔH1 28,5 e o ΔHm de 93 dividido pelo ΔH2, que é 273,7. 93 dividido por 28,5 dá 3,26. 93 dividido por 273,7 dá 0,34. Ok? Então, olha só, o ΔHm dividido por ΔH1 deu 3,26. Deixa eu ver se consigo traçar uma linha em vermelho. Aqui. Perdão, é 3,26. Então, nesse diagrama, aqui ele está em escala logarítmica, né? Então, 3,3 representa essa linha aqui. 3,5 ele é um pouquinho acima. Então, a gente vai pegar o 3,26 mais ou menos nessa região aqui. Tá? Já o eixo x é o ΔHm sobre ΔH2, que dá 0,34. Então, aqui a gente tem o 0,3. O 0,34 é quase na metade, já que está em escala logarítmica, né? Então, 0,34 dá valor aproximadamente aqui. Então, a união dessas duas informações vai dar um valor de f em torno de 0,75. A gente pode usar esse valor como referência. Então, através do diagrama, nosso valor de correção dá em torno de 0,75. Novamente, eu peço para vocês fazerem o exercício, confirmarem essa informação, tá? A curva que representa o 0,75 é essa curva aqui, ó, que passa quase em cima ali do nosso ponto de interesse, ok? Bom, no método simplificado, a gente também tem uma equação mais simplificada, né, para utilização. A equação de projeto, ela é dada por altura da torre, é dado por V' sobre S, H, D, Rho vezes A, multiplicado por HV2 menos HV1 sobre o fator de correção F vezes o ΔHm, tá? A gente vai só rearranjar esses valores, uma vez que V' sobre S é o valor dado ali no início do problema, que é a vazão de ar dividido pela área da seção reta. É dado também o valor de HDA no sistema, tá? Esse valor de HDA que foi informado,
ele depende das condições do projeto, mas ele foi informado que é 0,2. E a gente também precisa do valor da densidade do ar. E a densidade do ar a gente consegue obter através da carta psicrométrica, tá? Que a carta psicrométrica informa o volume específico. E a gente precisa da massa específica, que é a densidade. Então, o inverso da massa específica é o volume específico, tá? Como aqui já está pedindo o inverso da densidade, né? Já está informando para nós que o que a gente pode usar é o volume específico. E os valores de HV2 menos HV1, que a gente já tem obtido, vezes o fator de correção, vezes o ΔHM, que é o que a gente definiu usando o método simplificado. Tá? Então vamos lá. O valor da altura é a vazão de ar, que é 0,817. Aqui poderia também incluir as unidades, mas eu reforço que uma vez que a gente está usando as unidades padronizadas no sistema internacional, elas vão se anular para dar a altura da torre na unidade que a gente está trabalhando. Então a gente vai obter a altura da torre em metros. Tá? Então o valor de V' sobre S é 0,817. O valor de HD sobre A é igual a 0,2. O volume específico do ar, a gente vai precisar recorrer à carta psicrométrica. Então, vamos ver aqui. Deixa eu salvar esse material. E volta a carta psicrométrica. Repassando aqui, a gente tem a temperatura de bulbo seco igual a 20, a umidade relativa de 20%. Quando a gente une essas duas informações, a gente tem o ponto de interesse aqui, né? E para a gente determinar o volume específico, são essas diagonais pontilhadas. Então aqui a gente tem o valor de 0,85. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, roxo. Então essa linha pontilhada representa 0,85 e essa aqui representa 0,80. A gente pode dividir aqui em como se fossem 5 partes, né? Então, 1, 2, 3, isso. 81, 2, 3, 4, exato. Então a gente tem esse ponto vermelho de interesse acima do 0,83, tá? E aí depende de como vocês forem traçar essas informações. A gente pode aproximar para 0,83 ou quem for um pouco mais criterioso, 0,833, 0,834. Vamos colocar 833. 0,833. Reafirmo que aqui a gente precisaria do inverso da densidade, que é o volume específico. Então é só multiplicar pelo valor encontrado. HV2, a gente determinou pelos cálculos, né? HV2 é 74,3 e HV1 27,5. O fator de correção 0,75 e o ΔHM, calculado aqui, deu 93. Então é isso, a resolução dessa equação, 74,3 menos 27,5, dividido por 0,75, dividido por 93, multiplicado por 0,833, dividido por 0,2, multiplicado por 0,817. Vai dar um valor de 2,28. E é isso. Então o método simplificado ele é bem mais simples da gente trabalhar. E a altura dessa torre de resfriamento calculada é um pouco maior que 2 metros. Então a gente, claro, iria operar e comprar uma torre com altura maior do que essa mínima, mas vocês percebem que a altura está dentro de uma faixa aí bem aceitável de altura,
E o método simplificado ele tem essa vantagem de exigir cálculos bem mais simples de serem executados.